Olá, pessoal! Estamos na nossa última live do ano, live de Natal. Olha só, teremos aí um presente maravilhoso para vocês. Deixa eu tentar fixar aqui nos comentários. Não estou conseguindo fixar. Vamos ver se eu consigo colocar, que vai ser bem legal. Bom, não consegui. Vamos ver aqui se eu coloco de novo e consigo fixar para vocês nos comentários. Sejam todos bem-vindos, pessoal que está entrando. Não tô tentando fixar aqui nos comentários um link, mas não consegui. Depois a gente tenta ir de novo. Sejam todos muito bem-vindos. Estou muito feliz com mais essa live que estamos aí acompanhando já com lives, sequência de lives há 3 meses, quase 4 meses. E teremos essa nossa live de Natal. Essa noite vai ser uma noite bem especial. Teremos aí a presença de uma convidada muito, muito especial. E eu só não estou conseguindo fixar esse comentário aqui. Aqui, agora eu consegui. Aí deu certo. Seja bem-vinda, Viviane. Seja bem-vindo, Jefferson. Sejam bem-vindos. Tá dando para ver bem, a luz tá boa, tá dando para escutar bem. Vocês já podem me dando esse feedback antes da gente começar com a live. Vamos aguardando a Elimari entrar também. Jefferson, me passa esse feedback, se tá tudo bem, iluminação, voz, tá ótimo. Obrigado, Viviane. Obrigado. Boa noite, Elimari. Que gostoso. Vou esperar você fazer o convite, conseguir já fixar o nosso link aqui de presente. E assim que a Elimari fizer o convite, a gente já começa com um assunto muito especial. Peraí, deixa aqui. Ver se deu certo, Elimari, de aceitar o convite. Débora, boa noite. Boa noite, tudo bem? Seja muito bem. Um pouco aqui a câmera. Só Fica tranquila. Fica tranquila. Eu não estou te escutando direito. Deixa eu ver aqui. Está me ouvindo Melhorou. agora? Melhorou. Melhorou Então, vou falar bastante. um pouco mais alto. Tá dando Isso. para ouvir? Entender bem? Tá, dá para escutar bem. Então tá. Tá? Qualquer coisa me avisa que eu tento fone, algo assim. O pessoal está escutando bem? Dá um alôzinho pra Dá um gente. sinalzinho se estão ouvindo bem. Vê alguém. Os 2 microfones. Dá um alô pra gente. Se o microfone da Elimari tá bom, que o meu antes o pessoal já tinha falado que tava legal. Vamos ver se o meu está bom. Eu tô te escutando bem. Se tiverem alguma dificuldade de escutar, daí vocês falam e ela coloca o fone. Beleza, pessoal? Poliana tá falando que tá tudo certo. Tá dando Tá pra tudo ouvir. certo? Então tá. Legal. Então, quero agradecer por você ter aceitado esse convite. O pessoal que está aqui com a gente, essa é a Elimari, ela é nutricionista, especialista em nutrição materno-infantil. E na correria de final de ano, ela veio me ajudar a tirar um monte de dúvidas aí, que estou tendo um monte de lactante, gestante, mãezinha que acabou de ganhar neném no hospital e querem saber de festa de final de ano. E eu falo assim, tem muitas alternativas e que a mulher não precisa passar a tão apertada assim, não é verdade?
Não, é verdade. A Poliana falou para eu pôr o microfone que talvez melhore. Só que a entrada do meu microfone e do carregador, gente, agora que eu me toquei, é o mesmo. Então, eu vou ter que. Qualquer dúvida, se eu falar rápido, vocês podem falar. Limari dá uma acelerada. Primeiramente, Débora, eu quero agradecer o convite. Eu acho, não, eu acredito muito na parceria das profissões, né? E é legal isso. Eu como nutri, você como foto, isso em prol dessas puérperas, né? Que eu sempre falo que a gestação nem tanto, mas o pós-parto, os primeiros meses, é um pouco É, fim de ano, chega na restrição, tem cólica, pode isso, não pode aquilo. Gente, pelo menos as gestações ficam exigentes, né? Elas ficam. Mas uma coisa, gente, que, ó, na gestação, na amamentação, é bebida alcoólica. Bebida, assim, não tem tolerância, sinceramente. Na gestação, principalmente na amamentação, os estudos que falam que se a mãe ingerir um pouquinho, espera. Mari, para mim Oi. tá cortando um pouco, para mim tá cortando um pouquinho o seu áudio. Ela tá trazendo tanta coisa legal pra gente, a gente não pode perder essas informações, tem que estar escutando 100%. Né? Aproveitar um especialista assim é tão importante. Tenta ver se você consegue. Melhorou? Melhorou um monte. Tá Ai, excelente. então tá. Qualquer coisa, eu só vou ficar aqui de olho na bateria agora, pra, né, qualquer coisa eu não cair aí. Mas Uhum. enfim, o que eu estava falando é o álcool. Na gestação, gente, a tolerância é 0,00. Até porque, quando toma um dedinho, por exemplo, chega 4 vezes mais para esse meu bebê. E eu não tenho, esse bebê não tem fígado, não tem nada para poder metabolizar. Ou seja, se torna tóxico. E aí entra uma polêmica muito grande. Mas as bebidas zero álcool. Pasmem, gente. No Brasil, existe uma lei que para ser considerada uma bebida zero álcool, pode até conter 0,5% de álcool. Então, há Nossa, bebidas que eu não não... sabia. Pois é, e há bebidas que não é 100% zero álcool. Então, que seja 0,5% para mim. Para Sim, um adulto, é praticamente irrisório, é quase nada. Mas para um bebê, se chega 4 vezes mais. sim. Então, não, eu falo assim, são 9 meses, um drink, algo assim, é gostoso para descontrair, mas vale a pena o cuidado. Na amamentação, há alguns estudos falando que se a puérpera ali, né, tomar um drinkzinho, esperar 2, 3 mamadas e tal, não tem problema. Elimari, na minha conduta profissional, eu tento conscientizar todas as mães, todas as puérperas para o zero álcool. Porque eu não sei o tempo de metabolização desse álcool dessa mulher. Há pessoas que meio copo de cerveja já é o suficiente para deixar alegre. Há pessoas que precisam tomar 1 litro. Isso eu tô falando, tá, gente, de mulheres. Não tô falando em homens, que é diferente. Tem relação com composição corporal, tem relação hepática, como que é? Então, eu considero, assim, de extrema... Eu brinco que eu não sou Caxias em nada na nutrição. Mas bebida alcoólica e cigarro, fumo, esse tipo de coisa, eu sou chata, porque todas as consultas eu pego no pé das minhas pacientes. Não, e assim também, né? Quando você fala, de repente, para uma mulher, meio copo de cerveja, para outra, precisa de uns 3 copos de cervejas. Mas Uhum. lembrando, eu sempre falo para a mãe assim também, né? Quando eu estou ali acompanhando, e normalmente eu acompanho os bebês menores que estão em aleitamento materno exclusivo ainda, né? Eu falo assim, nesse momento, o teu corpo também está diferente. Se É. antes da gestação você tomava 2 copos de cerveja, tudo bem,
Agora, talvez você vai tomar meio copo e vai ser o mesmo Uhum. tanto de manhã. Então, vamos tentar driblar de formas diferentes. Por isso que eu fiz questão, né, de te trazer hoje. Para quê? Para não gerar sofrimento. Nossa, eu não posso nada. Então, amamentar às vezes é um saco porque eu não posso nada. Não, Nada. existem É. coisas que lá para o final a gente vai passar para vocês. E Mas isso, pode E falar. aí, Débora, também é legal a gente falar, porque assim, o álcool, ele causa uma excitação em nós, né? É uma alegria, só que ao mesmo tempo, isso cai. E ali na puérpera, a gente sabe que até o terceiro mês, principalmente, mesmo depois, a gente tem alterações hormonais, que ao mesmo tempo elas estão alegres, ao mesmo tempo tem a privação de sono, e o álcool, nesse momento, por mínimo que seja, pode intensificar esse momento de tristeza. Então, não é só a bebida alcoólica, também é os efeitos psíquicos que isso pode gerar para essa mãe. Sim, porque esse período puerpério, né, para quem está assistindo e não sabe, que são esses 60, 90 dias que a mulher, após o nascimento do bebê, a mulher ela tem uma alteração muito grande de hormônios, e Uhum, por conta disso, por conta até de todo o contexto que modifica, isso leva a mulher a ter alguns momentos aí meio deprimente, um choro, melancolia, e que eu sempre uhum. falo, né, para a família, acolham, porque não é show, é real, é um sofrimento real, é uma mudança de vida muito grande. Então, quando você me fala isso, é muito interessante, porque é, é um cuidado para você também, não é só do bebê, porque parece assim, Uhum. tudo é para o bebê. Não, é Não. para você mesmo, porque você pode rebaixar e piorar. Eu sempre brinco que para ter um bebê, eu também preciso ter uma mãe. E eu trabalho muito isso com elas. A maternidade é uma doação? Com certeza. Só que eu preciso da mulher ali, porque se eu não tiver a mulher, eu não vou ter o bebê, eu não vou ter a amamentação, que a gente sabe que toda essa parte psicológica também pode atrapalhar. Mas, enfim, só que nada impede, gente, de ter o convívio ali, de ter cada um, né, dentro da sua realidade, dentro do que você pensa, querendo ou não, nós ainda estamos em pandemia, então se você julga que é apto ou não, então você pode ter um encontro familiar, você pode ter alegria nas histórias, em outros momentos. E também, assim, igual você falou, no final aí vai ter uma surpresa para você ver que você não vai ficar tão de fora assim, não. Não, não mesmo. Joia. Uma coisa assim que elas sempre me perguntam também, além, porque essa questão da bebida alcoólica, às vezes até o próprio obstetra já orienta legal também, sempre dá Uhum, essa seguradona, né? Mas elas perguntam assim também na ceia de Natal, né? Na ceia de Natal, de Ano Novo, né? Nesse momento de festas, confraternizações aí. Tem algum tipo de carne, tem alguma coisa que a mulher não deve comer? Que faça mal, por exemplo, assim, tem mãe que acabou de fazer uma cesárea e elas sempre perguntam: tem alguma contraindicação a respeito da minha cicatrização, né, que vai interferir na cicatrização da minha cesárea? uma ceia de Natal e uma ceia de Ano Novo, não. O problema é o excesso. A única coisa, porque normalmente ceias de Natal, ceias de Ano Novo, são tardes da noite, né? Por volta 9, 10, 11 horas da noite. A carne vermelha, nós seres humanos, a gente tem uma dificuldade de metabolizar ela, do processo de digestão dela é um pouco mais lento quando consumida à noite. Então, se é uma carne vermelha, o máximo que assim eu oriento, olha, cuidado na quantidade. É o máximo. Mas se tem sobremesa, o que tiver ali, eu sempre falo equilíbrio. Desde que não seja diabética, não Sim. seja hipertensa ou alguma outra alteração ali que requer cuidados, tá? E a única coisa que eu faço uma ressalva, não sei se vem como pergunta depois, cuidado com o excesso de produtos industrializados e açúcar, porque tem muita sobremesa.
E o açúcar, ele causa um desequilíbrio na nossa microbiota intestinal, ou seja, nas bactérias que vivem dentro do nosso intestino. Consequentemente, algumas mulheres, não são todas, tá, gente? Mas grande maioria, após consumir grandes quantidades de açúcar, os bebês tendem a ter um pouquinho mais cólica. Por quê? Mudou a microbiota intestinal da mãe, pode alterar do bebê. Claro, como eu falei, é individual. Só que isso Sim. pode sim trazer uma diferença aí, mais gases, enfim, né, uma dificuldade nesse processo aí. Uhum. Então, porque quando você fala essa questão dos doces, eu ia te perguntar mesmo. Existem mães que falam assim, olha, eu sou chocolatra, eu tenho necessidade de Uhum. comer um chocolate. Quanto que seria mais ou menos? Eu sempre falo para você, ó, se você gosta de um chocolate meio amargo, tem muita nutricionista falando que é melhor do que aquele chocolate cheio de açúcar, Aham. mas quanto que seria mais ou menos? Por exemplo, se a gente vai pensar numa barrinha de chocolate, o que que seria assim que... Tá, então já que você é viciadora no chocolate, Ó, vamos ver. até a gente não pode crucificar tanto assim o chocolate. O chocolate acima de 70% de cacau, ele contém também ferro e antioxidantes. É um alimento bom. O problema é a quantidade e o leite, né? Que é cheio de gorduras e açúcares. Mas acima de 70%, eu considero uma dosagem. Até tenho pacientes que consomem. Sabe que. Eu vou citar marcas, tá, gente? Para vocês entenderem mais fácil. Sabe aqueles quadradinhos pequenininho, tipo Cacau Show, Bendito Cacau? Se eu não me engano, é 3 gramas, 5 gramas. A Um barrinha do quadradinho. Não, é só o quadradinho pequenininho. É um uhum. quadradinho pequenininho. É um quadradinho daquele por dia, tá ótimo. Se você tem, como se diz, o autocontrole de ter uma barra na sua casa, pegar 2 quadradinhos, ok. Se você não tem esse autocontrole, tem esses pequenininhos, porque você comeu um, já se afasta. Aí, nesse momento, que entra muito o autocontrole, é trabalhar a sua saciedade. E aí entra muito perigo, porque grande parte dessas mães estão em privação de sono. Se eu tenho privação de sono, eu tenho alteração na minha insulina. Consequentemente, eu vou ter mais fome no dia seguinte. E por Uhum. estar amamentando, eu também vou ter mais fome. Então é aonde acaba comendo mais. Mas essa situação do chocolatra é a mesma coisa do café. Não é você chegar e falar, tiro tudo. Não. Se eu sou chocolatra, eu tenho esse vício. É um vício, né? Ser chocolatra é um vício. Então, você pensa, o que eu estou descontando nesse vício? Eu tenho muitas mães que se tornam até chocolatras ou por doces pela angústia, pelo momento ali que está vivendo. Precisa descontar em alguma coisa. E aí, eu como uma barra por dia. Beleza, então vamos nesse processo, vamos diminuir, se come uma barra, diminui um pouquinho e vai diminuindo. Claro que sempre observando o bebê. Tem mães que comeu um quadradinho desse que eu falei da Cacau Show, já o suficiente para a próxima mamada dar muita cólica no bebê. Então é observar o bebê. Porque tem bebês que têm, assim, são mais sensíveis e Uhum, reagem, e tem bebês que não, que tranquilo também, né? isso. Quando você fala da barrona, uma estratégia, não sei se serve, mas que eu uso para mim, eu quebro ela, quebro todos os quadradinhos e coloco num potinho na geladeira. Porque quando eu pego um quadradinho e falo, nossa, já comi 2 quadradinhos. Mas se você for ver a tira inteira, se você pegar uma tirinha, eu comi uma tirinha. Mas quando você come um Nossa, quadradinho, ótima dica. parece que você vai treinando o cérebro, sabe? E eu É, gosto de, eu percebi isso pra mim, Débora, tá? Que eu deixando ele na geladeira, ele dissolve mais lento na boca. Então, aham. eu tenho um tempo maior com ele na boca e me dá uma saciedade maior do que quando eu pego ele em temperatura ambiente, que ele derrete rápido. Eu precisava de outro quadradinho.
E aí, vale lembrar também que a gente tem aquele ciclo, né? Eu como açúcar, me dá sensação de bem-estar, aí diminui o açúcar do sangue, e aí eu quero essa sensação de bem-estar de novo. Eu vou procurar o açúcar. Então, vale a pena a gente ver aonde tá o meu problema aí, tipo, aonde tá a minha dor que eu tô descontando naquele momento. Esse negócio do Burger King que eu tô vendo aqui, regada a Coca-Cola, gente, eu aprendi muito com o passar do tempo, que cada um tem a responsabilidade sobre os seus atos. A gente orienta. Antes, eu ia tentar conversar com a mãe. Nossa, o que eu já ouvi que eu sou intrometida. Hoje, realmente, eu me seguro ao máximo. Mas é Uhum. difícil ver. Para nós É, profissionais é muito difícil ver. sim, com certeza. Outra coisa que, então, assim, em relação, voltando àquela pergunta lá, se ela fez uma cesariana, cicatrização desse pós-parto ali, não teria problema, então, algumas carnes ela comer, não vai influenciar nada na cicatrização. Não, não. Não, não, tem um mito muito grande, né, do ovo e carne de porco. Ah, porque são remoso, se eu não me engano, que a minha avó Isso. falava, né? Não, não tem problema, não tem interligação aí. A única coisa, sempre escolher uma carne de porco mais magra, mas nem questão da cesariana. Questão de digestão, como ela tá cesariana ali, passou por uma anestesia, às vezes pode estar com alguns gases, pode ter algum desconforto e o excesso de gordura pode levar a esse desconforto, mas a carne em si não. Pelo contrário, a carne de porco é uma proteína muito boa, é uma carne muito boa, né? Então não tem problema algum. Porque elas perguntam porque agora essas festas normalmente tem o pernil, a É, leitoa, ou o chester, o peru, né? Então não precisa passar Natal e Ano Novo comendo frango. não, 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 de forma alguma, de forma alguma. Pode comer à vontade, só cuidado para quem amamenta. Comida muito temperada, por exemplo, com alho e cebola. Porque o alho e a cebola a gente chama de FODMAPs, que são carboidratos de difícil digestão. Quando a mãe, e eles causam mais gases na mãe. Então, algumas crianças também são sensíveis nesse tipo de alimentação. Então, pode sim causar gases. Lembrando, gente, que cólicas em bebês é fisiológico, tá? Então, até o terceiro mês é natural o bebê sentir cólica, tá? Então, tem uma linha aí entre o que é exagero e o que é fisiológico. Isso, porque senão vai passar, algumas pessoas começam, o bebê tem muita cólica e acaba comendo só, mastigando gelo e tomando água, eu falo. A gente vê assim, Mais ou menos isso. e começa Mais ou até a ter menos isso. problema aí na produção do leite por conta de baixa ingesta e diminui a produção de leite. A gente fala, não, para, vamos É. voltar a E comer, a cuidar de alimentação, e é bem isso, que a alimentação restrita, né, baixa calorias, impacta na produção do leite. Exatamente. E então, pensando na mesa, lá na ceia, né? Tem muitas frutas também. E a Uhum. restrição das frutas, né? Como você disse aí, tem o alho, a cebola, um pouquinho mais de cuidado com esses temperos. E em relação às frutas, frutas cítricas. Não tem restrição, tá? Não existe assim, uma restrição. Eu falo que ali na mesa a restrição vai ser aos refrigerantes, aos molhos industrializados. A fruta não tem restrição, quando fala essa questão dos cítricos, mas é como eu sempre falo, é tudo muito individual. Mas a probabilidade de uma criança, né, de um bebê, ter cólica devido a uma fruta é muito menor do que a um doce e a um refrigerante, por exemplo. Claro que hoje, infelizmente, o número de crianças alérgicas aumentou demais, tem aumentado muito. Então, às vezes, tem um período ali que o bebê até passa, né? A mãe passa nessa investigação de questões alérgicas. Aí é sempre seguir a orientação médica ou do profissional que está te acompanhando, tá? Porque realmente tem algumas situações bem pontuais. Mas de forma geral,
Nossa, pelo contrário. Fruta, além das vitaminas, tem fibra. Nossa, é sem restrição. Eu te perguntei porque, assim, ontem mesmo na maternidade, uma mãe me perguntou e ela estava muito preocupada, porque ela falou assim, Débora, eu adoro suco de maracujá, comer abacaxi, e me falaram que eu não posso comer nada disso, né? E já faz parte, que Não. nem você falou, são fibras que fazem parte da alimentação dela. E Então, nesse momento ali, toda a parte intestinal dela já meio paradona por um pós-operatório, né? uhum. Era mãe com cesariana. Então eu falei assim, nossa, mas você está restringindo demais e eu acho que seria bom a gente rever. Então essas restrições, é que nem eu falo, sempre é bom rever. E então não precisa, por exemplo, tem mãe que Não, fala, ah, laranja teria que ser só laranja lima, igual que é dos bebezinhos quando começa. Eu falo assim, olha, não, eu vou não. sim, né? O que Inclusive, você nem para os faz? bebês mais, né? A gente não tem fruta contraindicada mais para bebês. Bebês pode todas. A única, assim, que tem que ter cuidado é a carambola, assim como nós adultos, né? Para quem tem alguma alteração renal. Mas não tem contraindicações, não, de forma alguma. E aí, por exemplo, essa mãe que já tem o hábito de consumir esses alimentos, não tem necessidade de, num momento tão importante, restringir, se é algo que ela gosta. Sim. E é algo assim, eu falo, é algo nutritivo, natural, que gosta. E eu falo assim, olha, fica restringindo sem uma orientação. Por isso que eu falo, sempre procure um Uhum. profissional para te passar uma orientação certinha, para sofrendo à toa, eu falo, né? Sofrendo à toa. Bem isso. Existem mães que são, por exemplo, assim, intolerantes à lactose, à proteína do Uhum. leite, que são um caso à parte. Mas no caso das Isso. famílias que, assim, não tem ninguém que é alérgico, como assim, vamos pensar numa grande leva de mães aí, de população. Precisa, nesse momento, em que o bebê é bem novinho, aí nos primeiros 30 dias, fazer alguma dieta em relação ao leite, leite de vaca, né? Não, não, não precisa, até porque o leite de vaca é uma das nossas maiores fontes de cálcio, né? Hoje, os extratos vegetais, que são os conhecidos leites vegetais, também têm cálcio adicionado, só que o tipo de cálcio, a absorção não é tão boa quanto do leite de vaca. Então, assim, não tem necessidade de fazer restrição. Claro, sempre observar, mas eu indico, inclusive iogurte, eu trabalho muito com iogurte natural, para aquela fome da madrugada, né? Porque Ah, a que mãe que legal. amamenta tem a fome da madrugada. Então, o iogurte integral com uma fruta é algo que vai ali dar uma saciada nesse momento da madrugada aí, mas não tem o mínimo de restrição. Que legal, porque assim, existem algumas pessoas que nessas ceias, né, tem alimentos com queijo, vai ter uma Uhum. massa com alguma coisa gratinada, e tem essa restrição aí também, né? Não só a questão do tomar o leite com café de manhã para quem tem o hábito, né? Eu acho que mais aqui para o sul a gente tem muito hábito disso, do leite com café, mas em relação aos alimentos mesmo. Eu até Não, tive, não. semana passada, uma puérpera no meu consultório, fazendo restrição de leite, não comia nada, queijo, nada, 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 mas estava com dificuldade de amamentação e o bebê estava sendo complementado com fórmula. Daí eu falei para ela assim: oi, o seu bebê está tomando leite, você não, você está sofrendo. Ela falou assim: nossa, eu não tinha pensado. Eu falei: então, E olha a só como fórmula é que leite, né? exatamente, eu falei, eu falo, gente, o fórmula é leite de vaca? Jura? Eu falei, juro. Só é Então, diferente, né? Ali a composição, ela é quebradinha, mas é leite. é. Então eu falo assim, então, muitas mulheres às vezes fazem essas restrições por orientação de pessoas que são leigos, que fizeram, comigo deu certo, e acabam ficando Uhum. fora mesmo, né?
Então, é lógico que nem eu estava falando, né, dessa paciente que a gente estava tentando fazer o resgate, vamos ordenhar e dar do próprio leite materno para o bebê, mas o que eu queria chamar a atenção é isso. Às vezes a gente faz tanta restrição alimentar e vai se dar conta e não tem nada a ver. Então, É, para mulheres que não têm esse tipo de alergia, não teria, então, problema nenhum. não tem. Não Nem tem. tem, como eu falei que ia dar para fazer uma ceia de Natal maravilhosa, parar de comer só canja. Você não tem noção, Mari, quantas mulheres comem só canja nessa época do ano. Eu trabalho com aleitamento há Meu 22 anos. Deus. E sofre mesmo. Fala assim, eu não vou poder esse ano comer. Eu falo, por quê? Né? É, É, eu sempre falo ter moderação, né? Ter equilíbrio, mas não precisa dessa restrição toda. exatamente. Tudo que é muito radical é muito perigoso. Uhum. É. Né? Isso. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisinha que eu tinha que perguntar para você aqui. Alguém perguntou aqui a respeito do feijão, se feijão pode. Feijão, gente, vai entrar no mesmo momento que eu falo do alho e da cebola. É muito individual, porque tem pessoas que já têm sensibilidade ao feijão sem estar gestante. Então, tem gente que realmente come feijão, o bebê vai ter cólica. Não só o feijão, né? Lentilha, o grão de bico. Então, o que eu indico muito? Deixar feijão de molho pelo menos 24 horas. Então, coloca uma água 12 horas, joga essa água fora, mais 12 horas. Vocês vão ver, e pode adicionar também o suco de um limão, tá? Só espremer um limãozinho ali nessa água. Vocês vão ver que nessa água vai soltar várias bolinhas. Essas bolinhas que são responsáveis por nos causar distensão abdominal, aquela barriga inchada, aqueles gases, e aí pode melhorar a digestão e até evitar possíveis cólicas no bebezinho. Mas não tem contraindicação também, não. E esse limão que você fala que você coloca aí nessa água com feijão, seria na primeira água ou na segunda água? Pode pôr na primeira e na segunda, mas na primeira é mais importante, tá? Ou Na se primeira. esquecer de pôr na primeira, coloca na segunda. Mas assim, só que nós estamos na época de um calor enorme. Então, esse feijão de molho tem que ficar na geladeira, tá? Porque como ele está em contato com a água, querendo ou não, começa um processo ali, é como se fosse um cozimento, né? Não o cozimento em si, porque não tem temperatura, mas começa um processo ali. Então, pode sim estragar. Então, é na geladeira, tá, gente? O feijão de molho é na geladeira. Tá. E já que você está explicando disso, vamos deixar bem claro. Colocou ali de molho 12 horas na geladeira, trocou a água mais 12 Uhum. horas. Isso. Essa água, depois da a segunda água, é jogado fora Joga ou fora. joga fora de Joga novo? fora, de novo, para cozinhar uma nova água, tá? Ah, Porque nesse processo a gente vai tirando as substâncias que nos causam gases e até impede a absorção de algumas vitaminas do feijão. olha que legal. E como vai mudando, né? Pessoas antigas achavam assim, se você vai jogando fora essa água, vai Vai tirar, vai perdendo. jogar fora as vitaminas. E vai ficar ali só Aham. vitamina nenhuma. E pelo contrário, pelo que você está nos ensinando hoje, vai ser É, melhor a absorção dessas vitaminas. não, melhora. Que bom, que legal. Tem mais alguma coisinha que você acha importante que o pessoal te mandou? O Deixa eu pessoal... ver. Da bebida alcoólica nós já falamos. Eu acho, da questão da amamentação, que eu acho muito válido a gente lembrar, como eu falei, estou falando bastante, né? É questão de equilíbrio. Cuidado, gente, realmente, o açúcar, o doce, ele não é contraindicado, porque 99% da população não consegue ficar sem. E se eu posso dar uma dica de vida, é retirar o açúcar.
Não só para gestante ou para o adulto, mas é para todos. Para adulto, para criança, para gestante, para que amamenta, porque muda muito a nossa alteração ali intestinal. Então, às vezes eu tenho aquela puérpera que tem alguma doença autoimune, tem alguma diabetes, alguma coisa, isso sim vai trazer mais prejuízos, tá? Então, essa questão de sobremesa, eu sei que é difícil, tá, pessoal? Não é porque eu sou nutri que eu não gosto. Pelo contrário, eu luto contra o doce, eu sou formiguinha, tá? Eu sempre falo assim, Débora, porque as pessoas acham que a gente não come, que a gente só fica na alface e na água. Não é bem assim, não. Então, e equilíbrio, cuidado para passar do ponto também de comida. E uma coisa assim que eu vejo muito, enquanto a gente não sair da mesa, não vai parar de comer. Então, tá satisfeita? Levanta, retira o prato para você parar de comer. Você pode voltar na mesa, mas você retirou o seu prato, já dificulta ali um pouquinho para você continuar comendo. É muito legal, uma dica bem interessante, porque vai ter a sensação do tipo, acabou. Senão vai beliscando, né? Você continua beliscando. É verdade. Joia. E agora eu queria que você falasse pra gente, ó, desse presente maravilhoso, tá? Que a Elimari vai dar pra gente. Eu imprimi o meu presente, porque tem coisas aqui valiosíssimas, gente. Muito, muito bom, porque eu imprimi, assim, eu gosto de tudo que eu vou ler, eu gosto de fazer isso, né? De imprimir, para eu ter, para eu guardar. E principalmente em relação, quando a gente fala a alimentos, porque tem coisa assim, às vezes eu quero mudar um pouquinho alguma receita, eu risco, eu coloco o que eu gostei mais, então eu gosto. E você nos mandou esse presente maravilhoso, eu queria que você falasse um pouquinho dele, porque ficou assim, lindo, lindo, lindo. Bom, gente, quando ela me convidou, até ontem, né, eu falei assim, Débora, eu vou fazer tal coisa para mandar porque eu acho que é legal. E como eu estou preparando já para os meus pacientes, eu falei assim, eu vou fazer esse para vocês também. São algumas receitinhas, tá? Não são autorais, então não fui eu que criei, mas são receitas de pacientes, receitas que a gente compartilha, né? Tem os drinks, olha eu dando spoiler. Os drinks que estão aí, tem um, gente, que eu amo, que é o mojito. E é o mojito sem álcool, né? Até eu coloquei a opção com água com gás ou um refrigerante de limão. Mas ainda eu coloquei a opção de água com gás para ficar melhor ainda para quem está passando, não toma refrigerante ou quer cortar. Tem o outro que é com frutas, você pode fazer tudo junto ou as frutas inteiras, porque você vai aproveitar a fruta, você vai se hidratar, porque está muito quente. Então, é uma forma de se hidratar. Tem uma farofinha aí que pode ser sozinha, um acompanhamento, e é uma farofinha que depois você pode utilizar como para saladas, incrementar saladas. Coloquei uma torta de frango, né? Essa torta de foi a torta de frango. A torta de frango, gente, é simplesmente divina. E ela é muito rápida. Se seu forno for esses elétrico, um pouco mais rapidinho, coisa de 25, 30 minutos, ela tá pronta. E ela tem a opção para alérgicos e para celíacos, porque ela é sem glúten e sem leite. E por incrível que pareça, eu fazendo propaganda, a casquinha dela fica parecendo empadão. Inclusive, vira e mexe, eu faço ela e eu sempre posto. Realmente, a casquinha dela fica parecendo um empadão. De tão gostosa que é. Coloquei uma ou duas sobremesas, eu não lembro agora. Uma é o Prestígio. E a outra são umas trufas. As trufas com damasco, com nozes, né? E você não fica dando muito spoiler, não, dessas trufas, porque deixa o povo entrar e pegar a receita, porque essas trufas, gente, eu vou comprar para fazer pro Natal, porque tá divino. Divino, e é gostosa. Assim, nossa, eu preciso fazer isso. É tudo coisa que eu gosto. E essas trufas, eu só vou dar uma dica aqui, que nós podemos incrementar ela para mulheres que estão próximo a ganhar o bebê.
porque a gente pode adicionar tâmaras. Então, passou da 36ª semana, a gente indica tâmaras. E às vezes a tâmara é muito doce, a mulher não aguenta mais comer 6 tâmaras por dia, então a gente pode transformar nessas trufinhas aí, acrescentar. E uma segunda receita, eu amo, eu faço direto, eu amo. Então, se for que não é para eu falar, então não vou falar. Não, pode falar, pode falar. É um prestígio, gente. Ah, não, é o prestígio, pode falar. Gente, o prestígio é muito básico, é coisa assim. Ó, eu gosto de coisa rápida, tá? O prestígio, você suja 2 panelas. Eu acho que a trufa você vai usar uma panela só. Olhe lá, mais um equipamento, você não vai usar. Eu gosto de coisa prática. De salgado eu não lembro, eu coloquei a torta de frango, qual mais? Na cabeça, Um salpicão. Salpicão é tradicional, né, na ceia de Natal ou aí no Ano Novo. E o salpicão, gente, pode usar a criatividade de vocês. Embora que os tradicionais seja com frango desfiado, maçã, mas você pode usar outras frutas, você pode usar, por exemplo, o milho. Agora, tem alguns lugares que nós já estamos encontrando milho para poder comprar, né, milho in natura. Então, não pega o milho de conserva, pega o milho in natura, ferventa ele vai ficar molinho. Quer usar uma ervilha? Pega uma ervilha congelada no mercado, você vai ferventar, não pega em conserva. E aí sim, além de deixar mais saboroso, você melhora na qualidade nutricional e também no aspecto, né? Porque fica mais bonita, a cor fica mais bonita. E aí você pode usar a criatividade. Ó, nas receitas a gente tem uva passa, mas também não é obrigatório, tá? Porque a uva passa é uma polêmica no Natal, Sim. então não é obrigatório. Eu amo uva passa, eu como, sim, quase que diariamente, amo mesmo. Mas assim, o que eu achei muito legal também, Mari, nas receitas, é que, como você disse, é prático. Porque hoje a gente tem uma vida tão corrida, é tanta correria, né? E eu achei assim maravilhoso, porque eu vi assim, são coisas saborosas, não é só canja, né? Não. São alimentos muito saborosos e ideias, porque faltam às vezes ideias, né? Então, gente, ó, eu deixei fixado aqui o linkzinho para vocês entrarem e pegarem as receitas que ela colocou pra gente. Vou colocar também, depois que eu salvar a live, eu vou colocar de novo o link para estar pegando, tá? Essas receitas. E façam, comentem com a gente. Marcam nós. Isso, coloca lá a fotinha, ó, fiz e coloca nosso nome que fez. E... Passa o feedback se gostou, achou fácil mesmo. Ótima ideia. E daí eu ia também falar, Elimar, assim, se a pessoa estiver fazendo, eu fiz e tive dificuldade, estou em dúvida disso, vai lá manda uma mensagem, né, para você. Gente, no final do dia, às vezes no outro dia, que é tão corrido esse final de ano, a gente responde. Eu assim, às vezes, né, por exemplo, eu não tenho secretária. Então, são nos intervalos que eu vou respondendo, mas eu sempre tento responder, sempre tento estar ali. Mas olha, Débora, uma coisa eu vou dizer, eu acho que vocês não vão ter dúvidas, pelo contrário, isso vai ser base até para criatividade. Por exemplo, essa torta de frango, você pode variar, por exemplo, com atum, você pode variar com uma sardinha, você pode variar com uma carne moída, ou simplesmente fazer o recheio, né, para quem é vegetariano, vegano, fazer o recheio, vegano não porque vai ovo na massa, mas para quem é vegetariano, pode utilizar até legumes para fazer como recheio. Então, olha só quantas... Essa massa você pode usar não só para torta, pode tipo empadão, você pode usar como uma base e um recheio em cima. Então, você pode inventar. Isso. Não, maravilhoso, gente. Ficou assim algo assim de receitas de final de ano muito legal mesmo, bem prático. Eu não tive dúvidas quando eu li, mas às vezes tem gente assim que não tem tanta prática na cozinha. Posso tirar uva passas, como você falou, né?
Eu acho que vai dar certo, sabe por quê? Eu vou contar um segredo. Eu gosto de cozinhar, mas eu sei fazer assim o básico. Coisas muito diferentes, eu tenho uma certa dificuldade. Então, se são receitas que eu consigo fazer, provavelmente as pessoas vão conseguir fazer. Isso. Gente, não sei se alguém tem mais alguma dúvida, quer perguntar mais alguma coisinha. Se quiserem, pode colocar para a gente aí. Aproveitem. Isso. E quero, assim, agradecer de coração todo mundo que esteve aqui com a gente, tá? Eu sei que final de ano tá todo mundo já cansado. Uhum. E eu quero agradecer mais ainda, né, novamente, você ter aceitado o convite para estar aqui comigo essa noite. Eu sei o quanto foi difícil para você, cheio de paciente, na correria. Eu mando mensagem, por favor, eu te respondo depois, um paciente atrás do outro. E agora, verão, acho que ninguém falta nos atendimentos com a Nutri, né? Se fosse inverno, pouco, mas no verão ninguém falta. E quero te agradecer de coração. Quem ainda não conhece o trabalho da Edmari, vai lá, acompanha ela na página, tem muita coisa legal que eu vi também, tá? E postem as fotinhas com as receitas que fizeram e nos marquem nos stories. Eu que agradeço, Débora, o convite. Como eu falei, eu adoro essa junção de profissões, eu aprendo muito com as outras profissões. Inclusive, fono é uma profissão que eu trabalho muito e indico muito. Eu sempre brinco com as minhas gestantes que o verdadeiro enxoval não é aquele protetor de berço, aquela roupinha, é trazer enxoval dos Estados Unidos. Não, o verdadeiro enxoval é você investir num bom profissional da nutrição para te acompanhar a gestação e principalmente você ter uma consultora de amamentação, alguém que trabalhe com amamentação para chamar de sua. Que isso faz toda a diferença. Eu falo que eu sou assim, uma defensora das consultoras, de quem ensina a amamentação, porque eu sei que salva a amamentação de muitas e muitas mulheres. Então eu falo que esse é o verdadeiro enxoval da mulher, o verdadeiro enxoval da gestante. Então, eu agradeço pela oportunidade de estar conhecendo seu público, é um público diferente. Eu gosto dessas experiências e muito, muito obrigada pela oportunidade também. E prazer de te conhecer. Prazer. Um beijão grande para você. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Feliz Natal para você também. Feliz Natal. Que 2022 seja um ano abençoado para todos e todas. Amém. Amém. Isso mesmo. Tchau, tchau. Tchau.